Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre finanças pessoais e eu estou nada mais, nada menos com o professor Silvio Castro, que é o professor que escreveu esse tópico no nosso livro Projeto de Vida. Nós estamos aqui na XP Investimentos e na sequência nós vamos conversar com o professor Silvio sobre finanças pessoais e conhecer um pouco mais sobre esse universo, tudo bem? Acompanhe a nossa conversa agora na sequência. Professor Silvio, obrigado por aceitar o convite. O professor Silvio, que é também o autor do tópico que fala sobre finanças pessoais na nossa unidade 5 do livro Projeto de Vida. E, professor, gostaria que você comentasse sobre essa realidade que nós vivemos hoje, que é a sociedade do consumo. Então, muitas vezes a pessoa trabalha, tem o dinheiro, mas esse dinheiro acaba indo embora mais rápido do que a pessoa gostaria. Como é que você poderia ajudar os nossos alunos a entender essa dinâmica hoje relacionada ao consumo? É interessante essa sua pergunta, que foi um tema e um assunto que eu abordei, inclusive, alguns dias atrás nós tivemos, como todo ano, nós estamos tendo a Semana de Educação Financeira aqui no Brasil, que fala sobre essas questões do consumo. E eu abordei isso olhando pelo aspecto histórico. Há 10 anos atrás, você não tinha tantas possibilidades de consumo igual você tem hoje. Antigamente, você conhecia aquilo que estava no seu bairro, na sua cidade, ou que você via pela televisão, que eram lá 3 ou 4 canais, correto? Hoje você tem mais de 200 canais. Por exemplo, eu tenho certeza, o senhor deve ter comprado esse ano alguma coisa pela internet. Sem dúvida. Alguma coisa que inclusive foi importado, não tinha no Brasil? Tenho certeza. Então, antigamente nós não tínhamos essa possibilidade. Então hoje, marcas, modelos e novos produtos invadindo e-mails, invadindo mensagens instantâneas, são muito mais, é um exponencial muito maior do que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, controlar as finanças atualmente, ela é mais complicada, tá, pelo aspecto do consumo do que anteriormente. É claro que por conta disso também algumas ferramentas evoluíram, mas talvez não esteja à frente dessa volume de coisas e de possibilidade de consumo que nós temos na atualidade. Mais do que nunca, então a gente precisa da disciplina financeira, sim, né, de conseguir controlar melhor o impulso do consumo, da compra, do gasto, e aí onde entra então a importância do planejamento, do orçamento pessoal, né? Exato. Você comenta com o pessoal sobre a importância desse planejamento, né? O quanto é importante ser financeiramente organizado. Você ser financeiramente organizado hoje não é só uma questão financeira, é uma questão hoje de você ter um bom convívio familiar. Você ter o seu nome, como as pessoas chamam, limpo no mercado, não está negativado ou listado em um órgão protetor de crédito, facilita você financiar um carro, financiar uma casa. Hoje, se você tem um nome, e até a própria Serasa Experian, que é um dos maiores birôs de crédito e de proteção ao crédito no Brasil, tem colocado mídias televisivas aí sobre a questão do seu score, ou seja, da sua pontuação, que diz respeito basicamente ao teu hábito de consumo e as dívidas que você tem no mercado. Então não é só a questão financeira, é a questão também de você ter hoje uma boa convivência familiar, empresarial, com seus amigos, você ter inclusive essa questão de ter o nome limpo, ter uma boa escoragem. Mas não vai só aí. Essa questão do consumo, mesmo quando você tenta ajudar algumas pessoas, isso é um pouco complicado. Porque o que para um é fundamental e ele não deixa de consumir de forma alguma, para outro é um supérfluo. Por exemplo, eu conheço pessoas que deixam de pagar uma conta de água ou luz ou um plano de saúde, mas não deixam de fazer o seu churrasco no final de semana. Então são questões também não só financeiras e lógicas e objetivas, mas são questões subjetivas e psicológicas que você tem que trabalhar também no ser humano. Questões de hábito mesmo. Né? Hábito mesmo. E pelo que você falou então, esse planejamento das finanças acaba influenciando diretamente na qualidade de vida. Com certeza. Nessa relação que o indivíduo tem com o dinheiro, acaba impactando na relação que ele tem com a família, na relação com o trabalho, na relação com ele mesmo. Exatamente. As pessoas hoje que têm um padrão de vida em que não seja mais elevado ou que seja menos elevado, mas que tenham suas finanças controladas, você percebe que são pessoas mais felizes,
são pessoas que têm uma melhor qualidade de vida, que estão mais em paz consigo mesmo, né? E isso é importante para o ser humano. Bacana. E aí ficou a curiosidade então, como que nós podemos organizar as finanças pessoais? Como a gente pode ser mais educado nesse sentido? É interessante, como eu falei anteriormente, fazer um link. Assim como nós tivemos exponencialmente muitas mais possibilidades de consumo, as aplicações e as formas de conscientização e democratização de controle das finanças pessoais também têm evoluído. Hoje, por exemplo, se você colocar aí na internet e fazer uma busca, finanças pessoais, aplicativos ou softwares, você tem hoje inúmeros softwares hoje e aplicações que visam auxiliar nas finanças pessoais. Inclusive nós temos lá um projeto de ensino nosso interno lá que trata bem disso daí, que é finanças pessoais com o uso de ferramentas web mobile. Então hoje com acesso a qualquer smartphone, acesso à internet, você tem em nuvem inclusive muitos aplicativos, e os aplicativos é interessante que quando você faz a assinatura de um aplicativo desse, ele não simplesmente fornece a plataforma para você. Ele te dá instruções, te fornece e-books, tem blogs de discussão, de melhores práticas, ou seja, não é simplesmente porque o aplicativo ele não vai salvar a sua pele. A ferramenta por si só não é a solução. Não é a solução. Ela é mais um apoio para que a coisa aconteça. Né? A pessoa vai desenvolver uma disciplina ou uma educação financeira, né? Exatamente. Então o que pega não é a forma ou a ferramenta. Isso pode ser uma planilha de Excel, pode ser o próprio aplicativo ou outro recurso. Existem alguns passos a serem seguidos para que você use o aplicativo. Né? Eu digo que são 5 passos que você tem que seguir, inclusive está no nosso material lá. Se você não seguir esses passos antes de chegar no aplicativo, você pode usar o melhor aplicativo mais evoluído que existe. Não vai resolver o problema. Entendi. Bacana. E imaginar que muitas vezes as pessoas estão endividadas, acabam entrando em dívidas. Sim. Como que a pessoa pode gerenciar melhor essa relação com a dívida ou até superar esse momento? A primeira coisa a fazer é sempre olhar a questão de prioridades, né? A partir do momento que você tem dívidas, o que aconteceu com essas dívidas? De forma geral, a população brasileira, se nós olharmos por um lado do mercado financeiro, onde você tem uma liberação de crédito e disponibilidade de crédito nos últimos 10 anos, que foi algo absurdo, que não existia antes. Hoje você tem empresas de cartão de crédito, banco, financeiras, todo momento ligando, oferecendo crédito para você. Isso não existia anteriormente. E as pessoas foram pegando esse dinheiro e colocando no seu dia a dia, e não se deram conta de quanto isso custa. E sem uma educação de como tratar com isso. Dívida é um negócio ruim? Não, se você alavancar e se você usar o recurso adequadamente. Depende de como você utiliza. Então, a primeira coisa, estou endividado. Geralmente a população brasileira está endividada com o quê? Cheque especial e cartão de crédito, né? As próprias operadoras de cartão de crédito muitas vezes oferecem planos de parcelamento. Às vezes não são os melhores, tem que olhar bem a taxa de juros, né? Ou o próprio cheque especial. O cheque especial, tem gente que fala, mas eu quito toda a minha fatura de cartão de crédito por mês, ela não fica, eu não uso o rotativo do cartão. Mas quita a fatura do cartão de crédito usando o cheque especial. Aí que sai de um entre outro. Sai de um entre outro. Entendeu? E não se dá conta disso. Então, o correto é você ter o recurso para quitar a sua fatura de cartão de crédito. Cheque especial. Professor Silvio, o senhor nunca usou cheque especial? Usei. Eventualmente, quando eu não quis baixar uma aplicação financeira, usar uma reserva porque não ia compensar a questão tributária para mim entrar naquela aplicação novamente, ou porque era uma questão momentânea, que eu não tinha intenção de mexer no investimento, que não ia ao longo... Se você vai usar o cheque especial por mais de 60 dias... tem alguma coisa errada. Procure outra linha de crédito. Está endividado no cheque especial? Procure fazer o parcelamento. A taxa tem sempre que ser pelo menos a metade do cheque especial. O correto é que seja 1/3. Então, se você está utilizando o cheque especial a 12%, no mínimo que seja 4%. No mínimo. Mas a metade já é algo aceitável aí. Então, primeira coisa, sai do cheque especial. Sai do cartão de crédito. Cartão de crédito é para usar? É bacana? É. Gera milhagem? Gera. Gera pontuação? Gera. Quite 100% com recursos próprios não vencimento, tá? Outra coisa, prioridade. O que eu realmente necessito para o meu dia a dia? Sai dessa questão aí e depois você consegue, inclusive, começar a gerar
subsídios e recursos para fazer, inclusive, investimento e poupança. Falar em investimento, essa é a pauta da próxima conversa, né? Nós conversamos aqui sobre alguns aspectos que envolvem as finanças pessoais, a relação do indivíduo com o dinheiro. E agora, na sequência, o professor Silvio vai conversar com o Rodrigo aqui da XP Investimentos para falar um pouco sobre esse tema, né? Exatamente. Como otimizar, então, aquela reserva que possivelmente conseguiu guardar. É Beleza? Isso aí. Daqui a pouco estaremos aí. Tá joia. Olá, prezados alunos. Estou aqui na XP Investimentos. Estou na presença aqui do Rodrigo, que é assessor de investimentos. Estamos falando de investimentos e por que nós estamos numa corretora, não estamos, de repente, numa agência bancária? E é isso que nós vamos discutir aqui e mostrar para vocês alternativas e tentar até quebrar alguns paradigmas em relação a alguns investimentos. Rodrigo, diga pra gente, o que é uma corretora de investimentos? Ou é o nome certo? Estou falando... É o nome certo. Tá. A corretora de investimentos, a pessoa pode fazer uma analogia como se fosse um corretor de imóveis. Entendi. Ela é responsável por ligar o investidor aos produtos que o mercado financeiro disponibiliza. Então o produto não é dela? O produto não é dela. Ela acessa o mercado, acessa diversos produtos de outras instituições e leva ao investidor os melhores produtos para o perfil daquele investidor. É como se fosse um corretor de seguros? Exatamente. Entendi. Então, vamos supor que um investidor acesse aquela corretora, tenha um assessor de investimentos responsável por ele e ele fala assim, olha, eu tenho um perfil conservador, eu queria apenas produtos bancários, o que você tem a me oferecer? Então a gente acessa todos os bancos, procura os melhores produtos do banco, entre CDB, LCI e LCA, e oferece para aquele cliente uma carteira com os melhores produtos. Entendi. Então uma corretora é muito semelhante a um corretor de imóveis, um corretor de seguros. Ele linka todo o mercado, um corretor de seguros ele vai na Prudential, vai na Mongeral, vai na Porto Seguro, vê o melhor produto de previdência ou de seguro para aquele cliente e leva até o cliente. Por essa característica que você acabou de colocar, então, hoje uma corretora, ela a princípio tem um portfólio de muito mais produtos que se eu for diretamente em um banco. Exatamente isso. Porque o banco só vai oferecer o produto dele. Exatamente isso. Você tem ali as corretoras que são linkadas ao banco. O Itaú tem o Itaú Corretora. Que oferece produtos dele. Do Itaú. O Bradesco tem a Bradesco Corretora, que oferece produtos do Bradesco. Entendi. Quando você vai na XP ou numa outra corretora independente, esse conceito é muito importante. O conceito de corretora independente. Que ela não tem vínculo com nenhum banco. Ela é uma corretora totalmente à parte. Ela oferece os produtos de todos os bancos do mercado, todas as gestoras de fundo e tudo e todos os outros produtos do mercado. Então você não tem um vínculo com uma instituição financeira. Você está aberto a todo o mercado de investimentos. E me diga uma coisa, Rodrigo. Hoje, para você ser aqui um cliente da XP Investimentos, o que é preciso? 100 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais? Quanto? Fala, eu quero ser um cliente da XP para mim ter acesso a esse portfólio de produtos. Qual o valor mínimo? Hoje o cliente ele consegue investir com um valor razoavelmente muito baixo. R$30 ele já consegue acessar o Tesouro Direto. R$30? E começar a investir pelo Tesouro Direto. O diferencial ali nas corretoras independentes são, por patrimônio, ele ter acesso ao assessoramento financeiro. Entendi. Então, por exemplo, clientes abaixo de 100 mil reais na XP, eles fazem o autoatendimento, eles fazem o cadastro pelo site, acessam a plataforma, escolhem os melhores produtos e vão fazendo as aplicações ao longo do tempo. A partir desse valor, ele já é alocado para um assessor de investimentos, onde o assessor ele vai sugerir novos produtos, sugerir trocas de carteira. Como se fosse um gerente de contas. Exatamente. Dedicado a ele. Exatamente. Você falou aí questão de link, me diga uma coisa, vamos tirar uma outra dúvida. Para ser cliente da XP Investimentos, tem que fazer o quê? Um cadastro, uma conta? É um cadastro online, ele abre uma conta como se fosse uma conta. Análogo a uma conta bancária. Ele vai abrir uma conta pela internet, pelo site na internet, vai preencher um cadastro. O cadastro é simples, informações básicas como nome, endereço, situação patrimonial, se é casado, solteiro, um cadastro bem simples. E em 48 horas, geralmente, a conta é aberta. Se não tem nenhuma pendência. Quanto custa abrir essa conta? Zero. A XP hoje ela isenta todos os clientes de todos os custos. E para você manter essa conta na corretora? Também é isento de todos os custos. Também é isento também. Interessante. E me diga uma coisa, hoje existe uma cultura bastante comum no Brasil, principalmente nas pessoas com um pouco mais de idade, que acham ou acreditam que a poupança é um bom investimento, é um investimento seguro, e é um investimento que realmente traz rentabilidade. O que você tem para me dizer sobre questão de poupança? Olha, a poupança hoje ela é classificada como um dos piores investimentos
que o cliente pode fazer. Certo. O conceito de poupança é muito importante, porque quando os meus avós eles eram mais jovens, só existia a poupança como forma de guardar dinheiro. E poupança, então, o conceito que você fala Guardar é dinheiro, de guardar investir. dinheiro. Entendi. E só existia a poupança naquela época. Então, eu cresci com os meus avós falando, faça uma poupança, faça uma poupança. E hoje, isso foi vindo. Então, a gente tá vivenciando um momento de mercado que é uma virada de chave. Certo. Onde você tem disponível para você inúmeros produtos no mercado, com essa finalidade de poupança, de guardar, de investir. Então hoje a poupança ela se torna o pior produto de investimento possível, porque o banco ele capta muito barato do cliente, ele pega o dinheiro do cliente, remunera muito mal e empresta caro do outro lado. Existem até legislações novas para diminuir esse spread bancário. Inclusive para o banco é um ótimo negócio. O melhor negócio possível para o banco é a poupança. É a poupança. E é o pior para o investidor. Pior para o investidor. Exatamente. Que interessante. Hoje em termos, porque é uma questão temporal, atualmente hoje em termos, não esse especificamente ou aquele papel daquele fornecedor, mas em termos de papéis hoje, o que tem hoje chamado mais atenção para aquele conservador? Conservador é aquele que não quer correr risco com ações em bolsa. Ações em bolsa. O que tem hoje sido aí em termos de produtos geralmente, interessantes? As carteiras para clientes mais conservadores, elas têm geralmente o quê? Produtos exclusivamente bancários, e aí você encontra CDBs de 70 bancos, 65 bancos mais ou menos na XP. Então você até encontra alguns produtos, letra financeira do Bradesco, letra financeira do Itaú, você acaba encontrando, mas você encontra onde o cliente ganha rentabilidade nos CDBs de outros bancos. Banco BMG, Banco Pine, Banco Fibra. E aí você consegue um CDB para 5 anos a 118 do CDI, 117 do CDI. O que é o CDI? CDI é a taxa básica de juros do país. Entendi. Todo país ele tem uma taxa básica de juros que os investimentos eles usam como uma referência. O CDI nada mais é que uma referência para os investimentos de renda fixa. Então a poupança ela rende 70% do CDI. Enquanto você consegue CDBs do mesmo de banco. A mais de 100%. Exatamente, que é banco, no fundo é banco. É o mesmo risco no fundo, e você consegue a 115, 118 do CDI. Você está ganhando ali 30 e 48 do CDI, 45 do CDI a mais. Um assunto que tem ganhado destaque ultimamente, sempre ele está sendo tratado de uma forma ou de outra, com mais ou com menos intensidade, principalmente por jornais de economia ligados à política. Aparece, né? Sempre aparece que é a questão da previdência. O que você tem para me falar sobre previdência? Existem produtos de previdência, o conceito de previdência, o que como corretor, como assessor de investimentos hoje você tem para passar para nós? A previdência ela tomou uma frente muito forte depois de toda essa tentativa de reforma de previdência. Todo mundo agora fala em previdência. Às vezes ninguém sabe direito. Porque previdência, quando a pessoa ela pensa em previdência, ela acha que é um único produto. Sim. Só que o fundo de previdência ele pode ser inúmeros fundos. Olha só. A previdência ela é muito análoga. Pode ser um fundo, inclusive, com um mix de vários... de bolsa. Pode ser um fundo de bolsa, só que voltado para a previdência. Ou seja, pode ser um fundo com ações e voltado para a previdência. E o produto de previdência. O produto de previdência. Entendi. O conceito de previdência ele é muito importante. Muita gente peca no planejamento financeiro, na vida financeira, por não ter um conceito de previdência implementado desde cedo, que é o conceito de você se programar lá na frente, porque hoje a gente sabe que não dá para contar com o governo. Exatamente. A gente não sabe o que vai ser da reforma da Previdência, a reforma da Previdência ela já está, só é 30% do que ela foi proposta, a mudança no começo, então não dá para contar com, lá na frente eu vou receber do governo tanto, já não dá. E o conceito de previdência é o quê? É para, lá na frente, quando eu não puder mais trabalhar, tiver uma renda diminuída, eu ter ainda renda... Exatamente, uma renda adicional das aplicações que eu fui acumulando ao longo da vida. Entendi. Então o cliente passa... a gente divide a vida do cliente em duas etapas bem definidas. A parte de capitalização, que é a parte ali que ele está trabalhando, que ele está capitalizando, ganhando dinheiro, e a parte de usufruto. A parte que ele vai usufruir do dinheiro dele, vai viver. Parou de trabalhar, ele vai aproveitar a vida. Existe uma idade mínima para começar a pensar em investir, para pensar em guardar dinheiro para aposentadoria ou não? Quanto antes melhor. Quanto antes melhor? Quanto antes melhor. Eu, quando era pequeno, meus pais fizeram uma poupança para mim, na poupança no banco. E eu sou adepto, eu gosto muito do conceito de que matemática financeira e planejamento financeiro deveria ser dado no ensino médio. Eu já discuti isso, inclusive, numa entrevista minha que eu dei na CBN. No ensino médio. Os conceitos básicos. Porque você passa a faculdade inteira, às vezes a faculdade só pensando, lá na frente eu começo a capitalizar. E aí você entra no mercado de trabalho e você não pensa em acumular. Poucas pessoas,
percentual pequeno da população pensa em nisso. acumular. Aí você vai pensar em acumular quando seu filho nasce, ou quando você está com 40 anos, você vai falar, nossa, eu preciso acumular lá na frente. Só que aí ele perde muito tempo de capitalização. O pensamento predominante hoje é o consumir. É o consumir, é o consumo. Diego, algum recado para a gente finalizar? Alguma coisa que você quer falar para os nossos alunos? Alguma coisa que de repente você gostaria de falar e eu de repente não perguntei? Olha, eu acho que hoje o que o mercado disponibiliza para você aprender, procurar, se interessar, a investir, tem muita coisa no mercado. Então, se eu puder passar um conceito, que é o conceito que eu passo nas palestras, se informem, procurem, se interessem. A própria XP no site é uma forma de é uma forma. O site da XP é xpi.com.br. A pessoa pode entrar lá, fazer o acesso, fazer o cadastro. Então, o conceito que eu sempre passo é se interessem, procurem, porque só você sabe o sangue que você dá pelo seu dinheiro. É isso daí. Só você sabe quão bem você tem que investir para lá na frente poder desfrutar do seu dinheiro. Então procure novas formas de investir, saia do banco. O americano ele sabe esse conceito. Nos Estados Unidos o banco é exclusivamente serviço bancário. É TED, pagamento de conta, esse tipo de coisa. 95% dos americanos investem por... corretoras. Não corretoras, mas formas independentes. Entendi. Não estão no banco. E no Brasil é o contrário. No Brasil é o contrário. São 5%, é o contrário mesmo, são 5%. Então tem um mercado muito grande para crescer. Você tem um poder sobre o banco. Né, de ir lá e falar, tudo bem, eu vou tirar, vou procurar novas formas. Então procure, se informe, porque só você mesmo sabe o quanto você rala, o quanto você se esforça para ganhar no final do mês ali o seu salário. Então, isso aí. Acho que esse é o conceito mais interessante. Diego, obrigado. Eu que agradeço. Você deu o tempo aqui pra gente, o espaço, foram palavras importantes aqui. Questões não aprofundadas, questões simples, mas de suma importância. Obrigado mais uma vez. Imagina, eu professor. conto com você numa próxima também. Com certeza, fiquem à vontade para aparecer aqui. É isso daí. Até mais. Até mais.